vamos falar sobre a prótese protocolo hoje. Dúvidas de gente que mandou mensagem, mandou áudio, mas antes, desce o dedo aí, curte, compartilha, comenta se você achou interessante ou se você tem dúvida, comente logo abaixo do vídeo, por favor, para que o YouTube faça a entrega cada vez para maior número de pessoas possível. Tá certo? Uma das minhas queixas é porque é móvel e não é um negócio legal e por causa do tempo tá amarelado, tá feio. Então realmente eu tô precisando mudar e eu sei que tem essa oportunidade de fazer coisa bem melhor. Então por isso que eu vou me deslocar daqui pro Brasil para poder fazer. Porque eu sei que isso vai me tomar tempo e tem um desgaste, né? E eu queria saber se quando vocês fizerem alguma cirurgia, se isso vai ter muito tempo para recuperação. E eu queria que, se você puder me falar o quão isso é melhor do que eu tenho hoje. E o material também, eu gostaria que fosse um material, porque eu sei que vocês trabalham com zircônia. E eu já ouvi muito falar que isso é um material bom, mas não é todos os dentistas que usam isso. Bom, ela fez algumas perguntas. Ela perguntou sobre tempo de recuperação do procedimento, perguntou sobre diferenças de material entre zircônia e acrílico e perguntou também qual o benefício real de um tratamento como esse, certo? Então, primeiro, ela está falando de uma prótese provisória, não, de uma prótese removível. Uma prótese removível, como você está vendo aí na imagem, ela tem essa aparência, certo? Ela é retida por meio desses grampos que você está vendo aqui. Os dentes, logicamente, nesse caso, tem que estar numa condição de saúde, não pode ter mobilidade, não pode ser um dente com muitas restaurações, porque ele praticamente nesse caso aqui vai segurar a prótese toda, certo? Desse lado. Do outro lado a gente vê que tem provavelmente mais dentes envolvidos que estão segurando a prótese, tá? Mas assim, é um eterno desconforto usar uma prótese móvel, certo? É uma insegurança, um dia você tem que refazer e num prazo muito curto, não é mesmo? Porque os dentes que seguram a prótese, eles têm a função também de, além de precisar ser utilizados na mastigação, mas eles retêm a prótese, então sempre vai existir o risco de fratura desse dente que está segurando a prótese, vai existir o risco de desgaste dele, então ele é um dente que está com os dias contados. Então, se você pensa em substituir um sistema de prótese como esse que está na tela, que nós chamamos de prótese parcial removível, a chamada PPR, qual o trabalho que poderia substituir esta prótese, devolvendo a mastigação correta, a estética, a segurança, a função, mas a segurança para sorrir, para falar, para sair, se relacionar, ter uma vida normal. O objetivo é esquecer mesmo que usa uma prótese, de tal forma que você possa sorrir, mastigar, se alimentar, praticar esportes livremente. E doutor, a prótese, essa é uma pergunta recorrente, ela vai parecer uma dentadura? Porque se parecer uma dentadura eu não quero, eu fico com a minha prótese. Essa prótese removível, por exemplo, que você viu aqui nesse slide, ela em boca, ela muito provavelmente nesse caso aqui não vai aparecer grampos, porque ela foi feita de uma maneira que o grampo está por trás, mas a maioria dos trabalhos como esse aparecem os grampos e aí denuncia. Nesse caso aqui a gengiva está numa coloração rósea muito clara, deve dar algum tipo de contraste na boca e aí a aparência é de prótese. E é justamente isso que as pessoas não querem. Essa foto foi feita hoje no consultório, faz 1h30 que eu bati essa foto. Você vê uma imagem muito bonita, certo? Eu tenho um estúdio aqui, eu aprendi a tirar fotografia e eu gosto de brincar com a minha câmera e eu fiz as fotos aqui para ilustrar mesmo esse vídeo, para que você tenha uma ideia do que é possível fazer com a prótese de acrílico. Acrílico não é porcelana, não é zircônia. Você acha que ficou bacana? E essa foto aqui? Você acha que ficou legal? Ficou bacana? Você acha que vai ficar legal? A paciente nem veio ao consultório ainda fazer a instalação da prótese. Ela vem amanhã, terça-feira.
Olha a outra imagem. Você consegue ver que é uma prótese que tem uma caracterização excelente, certo? Onde ficam os parafusos, doutor, que prende nos implantes? Vai aparecer? Você está vendo agora, olha só, pro lado de dentro, os orifícios que vão passar os parafusinhos, micro parafusos, são muito pequenos, certo? Você tem aqui uma visão aqui um pouco mais aproximada, tá? Agora eu vou mostrar uma prótese de protocolo em zircônia. Você vai saber então como é a prótese em zircônia. Está aí na sua frente. Você já deve ter visto outros vídeos meus no canal. Os vídeos também falam dessa prótese. Inclusive eu mostro esse caso nos slides. Mas eu vou mostrar algumas particularidades. Basicamente, qual a diferença desse trabalho para o trabalho de acrílico? Vamos passar um pouquinho essa imagem aqui. Essa imagem aqui, você vê internamente, olhando aqui, ó, rapidinho, você vê aqui por dentro, na parte superior da prótese, você vê uma estrutura metálica, um anelzinho aqui, outro anelzinho aqui, certo? Esse anelzinho que você está vendo aí, ele é responsável pela fixação no implante. Nesse caso do acrílico, ele é de metal, só que para o paciente não faz diferença porque não aparece, tá certo? E no caso da zircônia, como que é esse anelzinho? Ele é em zircônia. A zircônia o que é? É uma porcelana extremamente dura, certo? Então internamente a prótese de porcelana ela tem uma estrutura em zircônia. Nesse caso aqui, a parte externa é porcelana, gengiva inclusive de porcelana, e a parte interna é zircônia. Mas por que, doutor? Por que a necessidade de pensar em zircônia? Por alguns motivos. A zircônia é um material internamente, ele é branco, opaco, então confere ao trabalho uma maior naturalidade na hora de aplicar a porcelana. A porcelana por si só já permite que o trabalho tenha uma naturalidade incrivelmente grande, certo? Mas convenhamos, entre um trabalho de zircônia e um trabalho de acrílico nesse nível, você consegue perceber a diferença estética que existe aqui? Você consegue perceber? Olha, visualmente eu acho um trabalho tão belo quanto, certo? Mas então por que, doutor, fazer um e não fazer o outro? A diferença entre os dois, além do custo, o trabalho em zircônia é muito mais oneroso, tanto para o dentista quanto para o paciente. Ele é bem mais caro. Então você vê aqui a prótese em zircônia, você vê mais uma imagem, ó, os anéis, nós chamamos aqui em cima, essa base aqui, internamente, onde vai se apoiar a prótese nos implantes, é em zircônia. Internamente você vê como que é a zircônia também, olha só, tá? Então, basicamente, qual a diferença no final? Qual a diferença no final de um trabalho em zircônia para um trabalho em acrílico? Tem diferença? Tem diferença sim. Essa diferença muitas vezes ela vai aparecer ao longo dos anos, certo? Não imediatamente. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, você que está me assistindo, de repente você já fez um trabalho como esse de acrílico e não gostou do resultado. Mas doutor, eu recebo muitas queixas assim, doutor, eu fiz uma prótese de protocolo e eu estou muito insatisfeito com a minha prótese. A aparência da prótese ficou ruim. Eu pareço estar pior do que estava antes de fazer. Então por que, Dr. Douglas, que nos seus vídeos e nas suas fotos aí todo mundo aparece bonito e aparece com aparência jovem, uma aparência de que não parece que não é prótese? Olha, eu não gosto de falar desse jeito, mas eu vou ter que dizer que existem formas e formas de fazer a prótese protocolo, certo? O laboratório de prótese, ele recebe as orientações do profissional
E o laboratório de prótese, obviamente, ele tem que ter um cuidado muito especial na montagem, mas não é só o laboratório de prótese, não. O dentista, quando vai fazer um planejamento desse, ele precisa cuidar de algumas coisas que são fundamentais, certo? Na hora de fazer a montagem. Principalmente o perfil facial de cada indivíduo. Cada pessoa tem uma forma de rosto predominante, certo? E a prótese ela tem que acompanhar esse formato, certo? Vou passar um pouquinho que eu quero mostrar para você aqui agora. Esse slide aqui, ele provoca você. Tem diferença entre uma prótese em zircônia e uma prótese em acrílico? Basicamente por causa desse probleminha aqui. Esse caso aqui não é meu, mas veio para substituir. É um protocolo superior já depois de 5 ou 6 anos, certo? 5 ou 6 anos e ela tem esse resultado. O que é isso, doutor? Está quebrada a prótese? Não, isso é o resultado do bruxismo. O que é isso? Ranger de dentes. A pessoa que tem esse hábito costuma morder a prótese, apertar os dentes, e ela, com o passar do tempo, os dentes vão sofrendo esse desgaste. Então, uma prótese de acrílico, pelos dentes serem um pouco mais macios, eles são menos resistentes ao atrito, eles podem ter esta aparência conforme o movimento que a pessoa fizer com a mandíbula. Ao fazer o atrito, você tem então esse resultado aqui. E então, logicamente, veio para refazer o trabalho, a gente refez o trabalho. Então, ela saiu do consultório 2 meses depois com esse trabalho aqui, certo? Porque teve outras coisas a serem que foram realizadas, não só a protocolo superior. Então, ela chegou nesse resultado aqui. Mas então, por que faria o que seria diferente com a prótese em zircônia? Vamos lá. Esse caso aqui é um caso de um paciente também que procurou usando uma prótese removível superior e agora ele está desse jeito aqui com a protocolo em zircônia instalada. Mas qual a principal diferença entre o acrílico e, nesse caso aqui, a zircônia? A diferença está aqui, ó. 3 anos depois, ele ainda continua com a mesma prótese. A prótese continua com a mesma aparência, sem manchamentos, sem desgastes e com esta aparência. E fazendo a manutenção periódica, todo ano vem ao consultório para fazer a limpeza, a higienização da prótese, que é extremamente importante nesse caso aqui. Outra coisa bem importante, o tempo de tratamento para uma prótese de acrílico é uma coisa, o tempo de tratamento para zircônia é outra coisa. Então, se você tem tempo, dá para fazer a zircônia, é tranquilo. Se você não tem tempo, você vem para o consultório, vem para a cidade para ficar 14 dias, 15 dias, esquece zircônia, não dá tempo. É um trabalho que depende muito de muitas provas, muitos ajustes, é um trabalho para estar 30, 35, 40, até 60 dias para ter um resultado daquele, certo? A prótese de acrílico sim, dá para fazer em 2 semanas ou menos até, se tiver o caso todo planejado previamente com tomografia, já a prótese provisória sendo executada previamente, dá para fazer em até 1 semana, tá certo? Mas é sempre bom ter tempo de sobra para fazer esse trabalho. Por quê? Porque existe as intercorrências cirúrgicas até, certo? Então não gosto de fazer trabalho muito rápido e também não gosto de prometer aos meus pacientes 4 dias, 5 dias você está com a prótese na boca. Eu não gosto de prometer, eu perco às vezes porque o colega que faz e promete e ele diz que entrega, ele pode entregar, mas com certeza o nível de qualidade em acabamento da prótese pode ficar prejudicado por causa desta pressa e que o laboratório não tem tempo de analisar o que? As fotografias que o profissional vai precisar tirar do paciente durante as provas. Coisa que eu sempre faço é trabalhar com fotografia. Você viu que as fotos que eu fiz desse caso que chegou são fotos com uma qualidade acima da média, na verdade. Então, a gente faz esse trabalho com os pacientes também. O laboratório de prótese, ele tem elementos
essenciais para poder fazer a montagem da prótese, tendo o rosto do paciente, tendo o sorriso, sabendo como o lábio se comporta quando ele contrai para sorrir. Isso faz muita diferença na hora de montar esses casos. Então é isso, estamos encerrando e logo nos vemos com mais um vídeo falando sobre protocolo, falando sobre resultados, falando sobre dúvidas no tratamento com prótese total sobre implantes.